Graça e paz, queridos do Senhor, igreja amada. Muito feliz de estar aqui nessa noite, nessa igreja tão querida por nós. Nós nos sentimos honrados, né, por estar aqui celebrando 63 anos. Gente, que alegria, né? E aí eu confesso que chegar aqui, né, sentindo toda essa graça, unção e poder de Deus nesse lugar é o que renova o nosso coração, né? Eu tava ali, falei com meu esposo, eu falei, gente, nós somos tão ativados quando chegamos aqui nesse lugar. Dá para poder ter uma congregação lá em Bangu, não, gente? Lá em Campo Grande, né? Muita glória de Deus nesse lugar. Eu amo vocês, eu amo esse ministério, eu amo a família pastoral. Nós somos muito abençoados pela vida da família pastoral, a Fê, o pastor Ricardo e vocês, né? Nós amamos ver aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. O nosso coração salta de alegria e eu honro e louvo o nome do Senhor por isso, amém? E estar aqui ministrando nessa festa é uma alegria muito grande pra gente. Eu separei uma palavra, que é uma palavra que eu tenho falado nesse tempo, né? Uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nesse tempo. Que é a palavra que está lá em Esther. Você pode abrir em Esther, capítulo 4. Isso, Esther, capítulo 4. Amém? Você conhece já? E aí, debaixo dessa graça de Deus, né? A graça que envia. Essa palavra tem tocado muito os nossos corações. Esther capítulo 4, versículo 14. Quem sabe não foi para um tempo como este que você está nesse lugar. Amém? Podemos ler mais uma vez? Quem sabe não foi para um tempo como este que você está nesse lugar. Você pode se assentar, amém? Essa palavra, ela tem tocado os nossos corações e nesses últimos dias, né, eu posso dizer que nesse último mês é uma palavra que o Senhor tem gerado no meu espírito. E aí, quando o pastor me passou o tema, eu entendi que era para eu dar continuidade àquilo que Deus tem gerado já no meu coração. Eu entendi que não fugia daquilo que Deus quer trazer para nós nessa noite. E quando a gente olha para a história de Esther, queridos, nós vemos que Deus, ele levanta de fatos improváveis, amém? Ele levanta os improváveis. E aí quando a gente lê lá em 1 Coríntios, né, 15, 10, que é o tema dessa festa, a gente vê ali a declaração de Paulo, ele reconhecendo que é a graça, né, que toda obra realizada por Paulo é através do poder da graça de Deus sobre a vida dele. E a gente vê aquele reconhecimento e essa declaração. E aí quando a gente olha para a história de Esther, não sei se você já meditou sobre essa palavra, essa história. A gente vê que Esther, ela discerniu o tempo e o propósito para aquele tempo da vida dela. E aí, dentro desse tema, né, eu posso dizer como discernir o tempo e o propósito.
E aí a primeira reflexão que eu quero trazer nessa palavra é que Esther, ela estava bem resolvida com a história da vida dela. Para Esther corresponder o propósito de Deus para aquele tempo, Bia, Esther precisou estar bem resolvida com a sua própria vida, com a sua própria história. Eu coloquei aqui que para discernirmos o tempo e o propósito, é necessário estarmos bem relacionados com o passado, presente e futuro. Monique, o que é isso? Esther era uma jovem que tem um histórico ali de orfandade, né? E ela não tinha noção, quando ela foi ali concorrer, não é isso? Para ser rainha, para substituir. Ela não tinha noção que o propósito era muito maior do que a sua própria vida. Ela não tinha noção do que iria acontecer, ela só se dispôs. Vira para o teu irmão e me diga assim: ela só foi. Ela acreditou, diga para o teu irmão, ela acreditou no direcionamento do seu pai, que era Mordecai. Esther, ela se submete à paternidade de Mordecai. Esther, com o coração obediente, com o coração disponível, ela não levou em consideração a sua fragilidade. E aí, Monique, como assim? Porque nós precisamos sim reconhecer que somos frágeis, né? Que dependemos do Senhor. Mas o histórico da vida de Esther não impossibilitou dela se lançar. Não é a tua história que te define. Vira para o teu irmão e diga isso. Independente de onde você veio, não é a tua história que te define, mas o Deus que te chamou é quem define o teu destino e para onde Ele quer te enviar. É Ele quem te chamou, aleluia. É Ele quem te chamou para essa obra. E Mordecai, ele acreditou em Esther. Ele investiu em Esther. E eu acho isso tão tremendo e poderoso, porque eu tenho entendido que Deus, ele nos conecta a pessoas do céu, amém, irmãos? A pessoas que vão ser usados por essa graça que nos envia, essa graça que nos capacita e que nos impulsiona, independente do nosso histórico. Ele levanta Mordecais na nossa vida. Ele levanta pessoas que vão te direcionar, que vão te projetar, que vão te estimular, que vão te impulsionar. E aí a minha pergunta para você é: como anda essa percepção de paternidade na sua vida? Qual o entendimento, né? Porque quando a gente fala, e aí é algo muito poderoso, a graça que nos envia, mas essa graça que nos envia, ela atua no discipulado, ela atua na paternidade, amém? Ela nos conecta a pessoas que são instruídas por Deus para nos direcionar, para nos impulsionar. E aí eu quero te perguntar uma coisa: qual mesa que você tem sentado? Com quem você tem conversado? Essa semana eu tive uma experiência num curso que eu estou fazendo, que eu fiz, que foi uma aula que teve. E o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração, sabe, irmãos, sobre esse tempo. Sobre esse tempo. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas eu tenho. E a cada notícia,
cada situação, até compartilhei com os meus irmãos aqui, quando estivemos juntos. Cada notícia, principalmente com criança, principalmente com jovens, né? Mas a gente vê que tem acontecido tantas tragédias, né? E eu quero dizer para os irmãos assim que eu fico muito impactada. E eu fico tentando discernir, de fato, sabe? O que o Senhor quer fazer através de nós. Porque eu não acredito na graça que não te impulsiona. Eu não acredito. A graça, ela nos envia. A graça, ela nos leva ao choro, a uma inquietude santa, que nos faz perguntar para o Senhor: o que tu queres, Deus? Eis-me aqui. Eu sei que de mim nada tenho, em mim nada tenho, mas é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai me capacitar. E tentar discernir que convocação é essa. Em um desses cursos, um professor que nem cristão ele estava falando sobre a experiência dele, né, de viver num tempo de luto, de dor, de situações complexas. E ele disse que quando ele estava quase desistindo, ele falou que percebeu que havia uma convocação externa. Ele falou assim: gente, quando eu estava quase me entregando, eu percebi que os alunos me convocavam. Eu percebi que os meus amigos me convocavam. Eu percebi que a vida me convocava. E ali eu comecei a me colocar e a me entregar novamente para fora, vir a vida. E a dizer: eis-me aqui. E nem crente o homem é. E aí a gente precisa começar a entender qual é a convocação. O que tem convocado você? Porque há uma convocação, amém? E aí nesse curso, voltando aqui à parte de com quem você tem se conectado, né? Eu, no momento ali, conversando com os profissionais, né? Tudo ali da minha área. E aí, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu comecei a perceber que eu estava muito distante. E eu comecei a ficar muito inquieta. E falar assim: Deus... Distante que eu digo assim, eu estava me percebendo que eu não era como, que eu não estava caminhando exatamente para o mesmo lugar, que havia algo que nos separava, que havia uma diferença em relação ao propósito de vida. Então a maneira que era o movimento do lado de lá, não era o movimento do lado de cá. Só que o tempo que eu fiquei ali, eu por um momento percebi que eu poderia, dependendo da minha conexão com o céu, me perder do meu propósito. Eu comecei a ficar incomodada e dizer assim: caramba, que legal isso. Nada que fira os princípios, entende? Nada que quebra o princípio, mas fora daquilo que o Senhor tem me impulsionado. Fora de como o Senhor tem me impulsionado a trabalhar e a viver. Porque não é sobre dinheiro, é sobre a glória dEle. É para Ele, é por Ele, é para Ele. E eu comecei a entender, e Deus estava dizendo: filho, o que eu te entreguei é para minha glória. É para te abençoar, mas é para minha glória. E se a gente der mole, irmãos, nós nos perdemos. Dependendo da mesa que sentamos, com conversas que temos, a gente começa a perceber que a gente se perde. Diga assim para o teu irmão: a gente se perde fácil. Se você não estiver conectado não só com o céu, mas com pessoas do céu,
com pessoas do céu. Se você não assentar à mesa com pessoas do céu, você pode se perder. E o Senhor, Ele tem nos conectado a essas pessoas. Pessoas que vão nos ativar para o teu propósito. Pessoas que vão nos impulsionar. E Mordecai foi esse homem que cuidou de Esther. Mordecai foi esse homem que deu direção à vida de Esther. Mordecai foi esse pai. Mesmo das lacunas da vida de Esther, Mordecai, ele preenche esses lugares. E Esther se submete ao direcionamento de Mordecai e ela vai. E aí eu quero dizer para você, uma das coisas que nos prende para estarmos no lugar onde Deus nos quer é o nosso passado. Eu tenho visto isso não só na clínica, mas por onde eu tenho passado. O passado é uma prisão, irmãos. E não só, você vai falar, Monique, você vai falar de traumas, de dores, não é só de traumas, de dores e de tragédias, mas é um passado às vezes bom, que muitas das vezes a gente diz assim, se fosse naquele tempo, aquele tempo era tão bom. Ou então poderia ter ocorrido naquele tempo, se naquele tempo eu tivesse me atentado, se naquele tempo. E a gente está preso lá atrás e não percebe a convocação presente. Há um movimento que tem te convocado, igreja. Há um movimento do céu que tem te chamado para assumir a posição que Deus tem para a tua vida, dentro de dons e habilidades. Mas se nós começarmos a olhar para trás, se nós começarmos a olhar para as impossibilidades, que muitas das vezes está dentro de passado, amarras do passado. Isaías vai dizer, não considereis as coisas passadas. O Senhor está fazendo algo novo. Porventura não percebeis? Quando Ele diz, olha, não considereis as coisas antigas e passadas, eis que faço coisa nova. Você não está entendendo. Por que não entendemos? Porque a nossa visão é comprometida por amarras do passado. Aquilo que deveria, aquilo que poderia, aquilo que aconteceu, e nós ficamos remoendo aquilo que na verdade nós precisávamos nos liberar e fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio, para as coisas que estão diante, para o prêmio da soberana vocação. Eu olho para frente, eu não olho mais para trás. O que tem prendido a sua vida? A gente está falando da graça que envia, mas você não vai perceber esse envio e essa graça, essa glória, se você estiver preso às questões que você precisa se desvencilhar, que você precisa se soltar. E aí, como você já me ouviu falar tanto sobre isso, né? Dores, traumas, prisões. Eu quero dizer para você, assuma a posição de governo hoje. A criança ferida já ficou lá atrás. Agora você é uma mulher e um homem de Deus que precisa pegar essa criança, e você já ouviu eu dizer isso, e dizer assim: eu estou aqui, nós crescemos e agora nós estamos em outro cenário. Olha para onde Deus te trouxe. Olha o que Deus fez.
quantas coisas você viveu e você não morreu. Você está vivo. Vira para o teu irmão, catuca ele e diga assim: tem vida aí? Agora afirma, diga: tem vida aí. E essa vida é para fluir para a glória de Deus. A morte já ficou, a morte não venceu, Ele venceu. E Ele te ergueu e te colocou de pé. E Ele está dizendo: se aposse dessa vida. Tome posse daquilo que Ele fez na tua história. Se Esther tivesse presa na orfandade, ela não assumiria o lugar onde Deus a colocou. Não era só a cura que estava operando na vida de Esther. Não era só aquilo que Deus estava fazendo na vida de Esther, colocando-a como rainha, que tem a ver com governo e autoridade, para intervir por um povo. Aonde Deus te coloca, há um propósito. Aonde você pisa, tem favor do rei sobre você. Não é só sobre você. Eu costumo dizer de que a bênção, ela não para em você. Diga assim: eu sou o caminho da bênção. A bênção não para em mim. Aquilo que Deus faz é para que outros sejam alcançados. A posição que Deus te coloca é para que vidas sejam alcançadas. Com muito ou com pouco, é para a glória de Deus. Aonde Deus te posicionar é para que pessoas sejam impactadas, para que a morte seja dissipada, para que a vida chegue. Só que muitas das vezes, irmãos, nós nos perdemos no palácio. Nós estamos ali recebendo, achando que parou ali. Só que não parou. Mordecai libera uma palavra para Esther e diz assim: olha, você precisa comparecer diante do rei. Monique, você falou do passado, agora do presente. Esther, naquele momento, ela balança. Você lembra disso? E ela diz: não tem como. Porque os reis, eles eram ameaçados. Então só podia comparecer quem ele chamasse. E ela disse: você não está entendendo, eu não tenho como chegar diante do rei, senão eu posso morrer. E aí Mordecai manda novamente um recado para Esther: não pense você que porque você está aí, nada vai te acontecer. E aí ele diz essa palavra, Esther 4:14: quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí nesse lugar. Irmãos, Esther se submete, coloca o povo em oração e em jejum. E ela diz que ela ia comparecer diante do rei. E ela fala uma palavra que muito me impacta. E ela diz: se eu perecer, eu pereci. O chamado é renúncia da própria vida. A mesma graça que te envia é a mesma graça que te leva para a renúncia. A mesma graça que te impulsiona é a mesma graça que diz: a minha vida não tem valor se não for para a glória de Deus. A mesma graça que te envia é a graça que te incomoda e que faz você arriscar a sua própria vida. E aí, quando eu digo arriscar, eu digo sobre a vida de entrega. Vira para o teu irmão e me diga assim: você tem vivido essa vida de entrega? Se perecer, eu pereci. Pensa aqui comigo.
Esther, ela tinha um quadro complexo ali, onde ela perdeu seus pais. Deus coloca ela diante de qual situação? Deus coloca Esther diante de uma situação que poderia, e acredito que remeteu ao passado de Esther. Porque era uma situação de livramento, era uma situação de morte, era uma situação de perigo. Se o seu passado ainda estivesse oprimindo Esther, o medo paralisaria Esther. Mesmo ela naquele momento de conflito, ela supera. E ela reconhece que ela estava numa posição que não era mais a posição passada. Ela já tinha transicionado. E ela estava com acesso ao rei. Diga assim para o teu irmão: você precisa ousar. Existem situações, irmãos, que nós vamos ser colocados, que nós seremos desafiados. Seremos desafiados a entrar na presença do rei e renunciar a áreas da nossa vida. Porque quando você entra na presença do rei, você está sacrificando algo em você. Você está entregando áreas da sua vida diante dele, em favor de uma causa, em favor de uma nação, em favor de um povo. E aí eu quero te fazer essa pergunta, porque hoje o tema é a graça que envia. O que tem te levado a intervir diante da presença do rei? Você só está vendo pessoas sendo enviadas, ou você tem se colocado para ser enviado? Você acha que todo mundo tem dom, tem possibilidades, tem habilidades, mas você mesma não reconhece que aquilo que Deus operou e tem feito na tua vida é você que Ele quer. É através da tua história que Ele vai alcançar um povo para trazer salvação e livramento. Mas é necessário que você se coloque, que você não tenha medo, que você entenda que toda a tua vida ela existe para um propósito, que é para trazer a glória de Deus para a terra. Nós não podemos nos mover sem ter esse entendimento, irmãos. A nossa vida foi criada para um propósito, e esse propósito é trazer a glória de Deus para a terra. Quando a gente liga na TV, quando a gente vê as situações ocorrendo ao nosso redor, na nossa própria casa muitas das vezes, como você tem se posicionado diante do rei? Você entra como Esther, que diz: Senhor, eu estou aqui para intervir por essa causa, para interceder por essa causa, para me colocar, para ser enviada por essa causa. Hoje o Espírito Santo vai trazer selos específicos aqui. Sabe por quê, queridos? Eu entendo que Deus separa cada um para um propósito específico. A glória é para Deus, mas cada um aqui tem uma obra específica aqui na terra. Paulo tinha o seu chamado. E você? Você já entendeu aonde Deus quer te usar? Você já se colocou dentro desse propósito para dizer: Senhor, eis-me aqui, todos os meus dias pertencem a Ti. Até já pedi para cantar esse louvor. Dono dos meus dias, eu me coloco completamente à Tua disposição, Deus.
O que arde o meu coração é a criança, é a palavra, são os jovens, é pela causa da minha família, que independente de um ministério, nós somos chamados para apregoar, amém? Na nossa casa, em tempo ou fora de tempo, mas precisamos entender para onde e para que nós estamos sendo chamados. Porque é inadmissível, queridos, nós estarmos na presença do Senhor e não entendermos o tempo presente. Quando eu falei discernir o tempo e o propósito, é entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e me colocar à disposição. Dizer, Senhor, Tu quer me usar aonde exatamente? Essa graça que me envia, eu me coloco à Tua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Só que nós temos um conflito, irmãos, com a nossa identidade. A graça que envia é a graça que sara a nossa identidade. Paulo estava dizendo, sou o que sou. Não é isso que ele diz lá? Porque a graça é quem faz. Paulo sabia de onde ele tinha saído. Paulo reconhecia todo o trajeto e todo o projeto, que pela graça ele estava ali. Então, você vai ver que quando ele se apresenta, Paulo, não é isso que ele diz? Servo. Eu estou aqui por conta de um propósito. Ele não tinha dúvida para que ele era chamado e quem ele era. Ele reconhecia que era a graça que o enviava, mas ele sabia quem ele era. Diga assim para o teu irmão, você sabe quem você é? Ele dizia, eu sou Paulo. E você, quem é? E você, quem é? Porque quando a graça, ela atua na nossa vida, ela traz clareza na nossa identidade. Esther, naquele momento, ela se situa. Quando Mordecai dá mais uma chamada nela, Esther se situa e imediatamente ela convoca um jejum. Ela depende da graça. Ela depende dele. Ou seja, ela não ia na força dela. Imediatamente ela convoca um jejum e oração. Mas ela também entendia quem ela era naquela situação. O medo não a paralisou, porque ela tinha convicção de quem ela era e de onde ela estava. Em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo vai tentar te confundir na sua identidade. Ele vai tentar te trazer culpa. Ele vai tentar criar laços e embaraços para poder te envergonhar. Ele vai tentar te paralisar e trazer o teu passado à tona. Mas você precisa dizer como José disse, eu sou José. Não é isso? O vosso irmão. José se revela e ele imediatamente revela a conclusão do propósito. Não vos entristeçais. Por quê? Porque quem me trouxe aqui foi o Senhor. Esther entra na presença do rei, porque ela sabia que ela poderia alcançar o favor do rei. Ela se prepara e ela com convicção ela vai. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus fez em você é real. O amor dele está sobre a tua vida. Ele te escolheu, ele te selou, ele te perdoou, ele te transformou. Você só precisa se apossar dessa realidade e dizer, Senhor, eu não mais vou deixar que a minha mente se confunda, mas eu vou reconhecer quem eu sou no Senhor. Porque eu entendo que as pessoas que crescem e se desenvolvem e se lançam e prosperam naquilo que Deus entregou, são pessoas que se reconhecem nele.
Irmãos, nós não caminhamos na base da insegurança. A gente pode, e isso daí é uma coisa que é importante a gente falar aqui. A tal da falsa humildade, né? Não. Não, quem tudo quem faz é o Senhor. É verdade. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Mas você é cooperador dessa obra. Existem habilidades e dons e uma identidade específica para cada homem e para cada mulher. Existe algo especial sobre cada vida. E se nós não tivermos esse entendimento, irmãos, nós não iremos. Ou nós vamos ficar competindo dentro da casa. Porque quem sabe quem é não compete. Se reconhece e vai na graça daquele que me enviou. Mas ele precisa se reconhecer. Ele precisa se conectar à sua história de uma maneira poderosa. Eu sei o que ele fez na minha vida. Diga assim para o teu irmão: você sabe o que ele fez na sua vida? Você traz essa realidade constantemente, não de quem você foi, mas o que ele fez e quem você é hoje. Não baseada numa história de derrota, mas baseada numa história de transformação. Quem eu era e quem eu sou, de onde eu vim e aonde eu estou. E essa percepção, ela me enche de autoridade, porque eu reconheço a graça que está sobre a minha vida. Eu sei que é o perdão dele, que se não fosse o perdão dele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sangue do Cordeiro sobre nós, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia se renovando a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço que eu sou dependente, eu reconheço a obra de transformação dele na minha vida. E isso nos traz autoridade, irmãos. Porque se Esther ficasse assim: eu sou a órfã, eu sou Esther. Eu sou a rainha. Eu sou aquela a quem o rei escolheu, quem achou graça diante do rei. Você tem noção disso? Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e diga assim: eu sei quem eu sou. Eu sei quem me enviou. Eu sei que o grande eu sou me enviou. Eu não vou mais ficar paralisada na história de orfandade. Eu não vou mais ficar paralisada no histórico do passado. Mas eu vou reconhecer a obra transformadora da graça de Deus na minha história, na minha vida. E eu vou me posicionar. E você ouve muito isso. Quando a gente está com alguém que está vivendo a mesma situação que nós vivemos, que nós vivíamos. Que ironia do destino, né, irmãos? Muitas das vezes Deus nos coloca diante de cenários que nós já passamos. Como que uma órfã, com histórico de órfã, ia salvar um povo? Como? Era uma mulher cheia de coragem, que em obediência foi e tomou posse da posição que ela alcançou em Deus. Deixa eu dizer para você, não adianta estar no palácio e agir como órfã. Não adianta estar dentro do palácio e ficar se colocando numa posição vitimista. Se você está no palácio, você é rainha. Você não saiu de lá para vir para cá. Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, aquele que pode chegar diante do rei e alcançar o favor. Mas o que te impede
Estamos no palácio, mas não intervimos. Estamos no palácio, mas não reconhecemos que alcançamos graça diante dele. Estamos no palácio, mas o nosso povo está sendo consumido. Porque nós não ousamos para intervir. E na minha percepção é por conta de um conflito de identidade. Eu ainda não entendi quem eu sou e aonde eu estou. Eu ainda não me apossei. A minha mente ainda não foi renovada. Eu vejo todo mundo pulando, saltando e eu vou. Mas no meio do coletivo tem um individual. No meio eu estava olhando aqui as mulheres cantando. Irmãos, eu de verdade, eu sou apaixonada por gente. E eu fico olhando assim. E aí virei para o meu marido, né? Porque eu não me aguento, né, irmãos? Não me aguento. Eu sou sanguínea, né? E eu virei para ele e falei assim: cada olhar, não foi, amor? Tem uma história. Amor, cada olhar, cada vida que está aqui tem história que nós nem imaginamos. Veio de lugares que nós nem imaginamos, mas que Deus alcançou. Oh, meu Deus do céu, que Deus tomou. Só cada uma que sabe da dor, da batalha, da onde veio. Só cada um sabe. Quando se levanta a tua mão, escorre a lágrima. Na tua individualidade não tem mais o coletivo. Você diz assim: eu sei quem eu sou nele. Parece que você some ali, entendeu? Não tem mais ninguém. Aí você fala assim: Deus, eu tô aqui porque o Senhor me resgatou. Meu Deus, quanta coisa eu passei nessa vida. Não era para eu estar aqui, mas o Senhor me trouxe. É a graça de Deus. É o amor, é a graça transformadora que te tira de um lugar improvável e te coloca no lugar onde você vai ser colocada como autoridade. Aonde você chegar, a vida chega. Aonde você profetizar, a cura ocorre. Para onde Deus te enviar, vai acontecer milagre, prodígios e maravilhas. Porque o eu sou quem te enviou. Quando Abraão fala para Ló lá: escolhe a terra, lembra? Não era sobre a terra, irmãos, era sobre Abraão. Você pode ir para a terra seca, porque era sobre o que ele carregava. Ele não entra em briga. Ele diz: pode escolher você, eu te dou a prioridade. Porque não é sobre a terra, é sobre saber o que eu carrego. Para onde eu for, pode ser o caos, mas vai florescer e vai produzir. Isso é entender o que está dentro de mim, entende? Não é sobre da onde eu vim, não é sobre o que aconteceu na minha... Não, é sobre o que Ele fez na minha vida. É sobre a obra redentora atuando continuamente na minha vida e me impulsionando para esse serviço. Porque não dá, irmãos, para a gente ficar parado. A gente precisa ser impulsionado e entender que o futuro está pronto. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você não precisa se preocupar com nada, é só você entrar. Isso é o que enche o nosso coração de segurança. Eu não preciso temer ao que está por vir, porque Ele está no controle. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou caminhando. E veja bem, Esther não sabia exatamente o que estava para acontecer, mas ela confiou, porque ela sabia quem era Mordecai.
A consciência de quem é Deus faz com que você avance. Diga para o teu irmão: não tenha medo de nada, só vai. Deus está mandando você ir, vai. Vai, sai do teu lugar e vai. A graça te capacita, a graça te instrui, a graça te habilita, a graça te enche, a graça te constrói, te desconstrói. A graça é sobre quem Ele é na minha vida, é sobre o que Ele realizou na minha história, e é sobre a certeza de um futuro garantido. Eu não tenho mais o que temer. Ele virá. Amém? Ele virá. E é por isso que nós caminhamos nessa certeza. Ele virá trazendo a sua recompensa. Aleluia! Ele virá. E é nessa certeza que nós nos movemos, porque essa graça tem nos impulsionado. Sabe o que eu tenho entendido em Deus, irmãos? Que os dias difíceis a cada dia têm se estreitado mais. Porque são nos dias difíceis que os guerreiros são despertados. São em situações caóticas aonde aqueles a quem Deus chamou não vão mais se conformar e vão entender essa graça que está sobre nós, e vai se colocar completamente disponível, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Levanta sua mão direita e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Alma, corpo e espírito, nós nos disponibilizamos ao teu fluir e ao teu agir. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Quanta coisa tem acontecido. E eu falei para Deus esses dias, né? Falei: Senhor, que mais vitórias não tenham que morrer, para que nós levantemos, que nós nos coloquemos, Vitórias e outras, né? Marias, Larissas e outros, mas que nós possamos nos posicionar. Olha ao teu redor, dá uma olhadinha quem está aí do teu lado. Diga assim para o teu irmão: você tem noção do poder que habita dentro de você? Você tem noção do poder que habita dentro de você? Você tem noção do que Deus fez na tua vida? Olha o que Ele fez contigo, como diz Thales Roberto. A chance de dar errado era o que nós tínhamos, mas olha o que Ele fez contigo e comigo. Ele nos arrancou da morte, irmãos. É tempo de se levantar e mergulhar nessa graça e dizer: Deus, nós não vamos mais nos conformar com o que tem acontecido. Nós queremos ser enviados para a glória do teu nome. E nós não queremos mais nos conformar com o que tem acontecido. Nós queremos entender o tempo presente e entender o tempo da convocação, que é o hoje. O tempo da convocação é hoje. Nós precisamos sair daquilo que nós dizemos, né? O egocentrismo é para mim. Eu preciso ter para mim. Eu preciso realizar para mim. E Deus está dizendo: deixa que eu cuido de você. Vá para o outro. Se lance. Porque a igreja é chamados para fora. O Senhor está nos chamando para ir, para sermos enviados. Só que enquanto nós estivermos presos nas nossas necessidades, queridos, nós não vamos enxergar isso. Nos nossos medos, nos nossos embaraços, é hora de olhar para o alto, reconhecer esse poder que está sobre nós. E entender aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? É tempo de você se levantar.
Talvez você esteja aqui e não tenha entendido a obra que Deus tem na tua vida. Mas hoje Deus me trouxe nesse lugar para dizer: é com você e é através de você. É tudo que aconteceu na tua história e tem acontecido que Ele vai usar para poder realizar milagres e transformação. Monique, é aquilo que ainda está atado, Ele vai desatar, porque a graça dele é poderosa. Monique, essa situação, não, entrega para Ele, porque Ele vai desamarrar. Ele vai te liberar hoje, para que você alcance o propósito que existe para a tua existência. Tem um propósito para a tua existência. Eu não acredito que você chegou até aqui em vão. Você chegou até aqui é para avançar. Você chegou até aqui não é para se vitimizar, é para poder tomar a posse. Tomar posse daquilo que já está sobre a tua vida. Quando Mordecai fala com Esther, Mordecai não estava dizendo: Esther, ainda vai acontecer. Mordecai falou: você já está aí. Nós estamos aqui, mas você está pertinho do rei. Você está dentro do palácio, você tem acesso. Ouse e se posicione. Se coloque de pé nessa noite no nome de Jesus.